Oi, Oi! Bem-vinda, minha linda. Oh, meu Obrigada, viu, por amor. você ter aceito esse convite. Obrigada porque você está aqui com a gente, nos prestigiando. É uma honra. A Amandinha é da nossa igreja, também faz parte do nosso ministério, não é? Então, eu queria, assim, deixar para você se apresentar um Tá pouco, bom, tá falar um me pouco ouvindo de bem? você. Estamos Tá ouvindo bem, tá conseguindo tudo certo. bem? Gente, Tá boa tudo jóia. noite. Quanta gente linda aqui, né, assistindo a gente. Queria agradecer aqui a família, as amigas, o Ministério aí de Mulheres em Peso, minha cunhada, minha sogra, Dani. Nossa, muita gente querida. Bom, eu já neguei alguns convites, né? Quem me conhece sabe que é a primeira live da minha vida, né? Mas assim como você disse, eis-me aqui, eu também disse, né? Então, que seja uma live especial, que a gente possa ser luz, né? E que a gente possa compartilhar conhecimento aqui, tá bom? É isso. Sou Isso. nutricionista há 15 anos, né? Trabalho no segmento de segurança alimentar, com indústrias, com restaurantes industriais e também trabalho com emagrecimento, tá? Sou mãe de Mário, de Pedro, dois adolescentes. Estou na igreja lá já tem quase 4 anos, né? E estou aqui hoje para a gente aprender um Ai, pouquinho junto, tá que bom? bom. Vamos lá. Que bom, então vamos lá, né? Então comer, né, Amandinha, é muito mais do que é muito mais se alimentar, né? A importância dessa alimentação. E antes de você começar, eu só queria dizer uma ilustração que eu andei pesquisando, vendo algumas coisas nesse tema, e eu vi assim a comparação do nosso corpo com o carro. Vê que coisa legal. Então, muitas vezes a gente se preocupa, né, em estar com o carro com tudo em ordem, a fazer as revisões para que ele funcione da forma que a gente quer. Se a gente sabe que tem um combustível alterado, a gente não vai colocar no nosso carro, porque a gente tem esse cuidado. E o nosso alimento é o combustível do nosso corpo. Então, muitas vezes a gente observamos o carro e não observamos o que estamos fazendo com a nossa própria vida, com o nosso próprio corpo. Verdade. E achei bem legal, assim, porque tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tudo que a gente age, tudo que Deus quer que a gente faça, a gente faz através desse corpo. Então, se a gente É verdade. cuidar, a gente vai funcionar bem melhor. Assim como a gente vai aumentar a vida do carro, a vida útil, a gente vai aumentar a nossa vida, a gente vai viver mais saudável. E mais saudável, a gente vai ser mais produtiva. Não é E isso? pleno, né? Eu brinco, E brinco não, eu falo a verdade, eu disse, eu quero viver 102 anos. eu quero Mas viver bem, né? e Vivendo viver bem, bem, né? exatamente, com saúde plena, não é isso? O Isso, tema isso. bem pertinente, né? Se fala muito sobre emagrecimento. A maioria das pessoas que procuram os nutricionistas é realmente para emagrecer, né? E a gente está aqui diante de um universo feminino, né? Onde a gente sabe que a partir dos 35 anos a gente tem uma dificuldade um pouco. A gente percebe um pouco mais de dificuldade, tá? Quando a gente, né, ultrapassa os 35 e quando a gente entra na fase da menopausa, né? Mas isso É não o impede, isso não. metabolismo, né? Exatamente. A gente tem uma queda hormonal, né, que é seguida, lógico, de uma redução aí no metabolismo, né? Mas isso não é, isso para a gente não é uma sentença, né? Mas Não, não é um sim. destino. A gente consegue sim minimizar e, por que não dizer, neutralizar esse efeito dessa redução hormonal, né, e dessa alteração do metabolismo. Então, para hoje, a gente separou didaticamente 10 passos, né, são dicas assim, Doida para recomendações ouvir. isso, bem práticas que dá assim para a gente, né, incorporar na nossa rotina e que a gente vai realmente, se a gente, né, seguir, manter, a gente vai sim conseguir emagrecer e de maneira leve, de maneira saudável, né, de uma maneira gostosa e eficaz, né, acima de Isso qualquer no outra tempo coisa. certo, né, Amandinha? Sem pressa, sem angústia, né? E sabendo que nunca é Isso. tarde para começar. Exatamente, e é importante essa mudança, porque na realidade eu sempre costumo falar nos meus atendimentos que dieta temporária, o resultado também é temporário, né? Então é importante que haja uma mudança no estilo de vida, né? É uma mudança de estilo de vida. É verdade. É isso aí, né? Então, vamos lá?
Vamos Vamos, começar a saber esses passos, que a gente está tudo curioso para saber com você. é isso aí. Quem pegou papel e caneta, vamos lá, Estamos para aqui, ir ó. Já estou tomando, aqui com medo. para tomando nota. E no final eu vou pedir para vocês, vou fazer uma perguntinha, vocês vão também preencher, tá? Meu filho entrou. Sérgio, meu Vamos irmão lá. também. É, Vamos lá. olha só, o primeiro ponto para a gente emagrecer essencial é a hidratação, tá? Beber bastante água entre as refeições. A hidratação, ela é essencial para as reações químicas de quebra de gordura. Ou seja, um indivíduo mal hidratado, ele não vai conseguir converter gordura em energia. Então, a gente tem um comprometimento no emagrecimento por conta dessa má hidratação. A sede, ela é um sinal de alerta que tem alguma coisa errada, tá? Então, quem está acostumado a só tomar água quando sente sede, anota aí que essa dica é para você, tá? Existem estratégias que ajudam a gente a aumentar essa ingestão de líquidos, né? Principalmente de água. A mais simples dela e que super funciona é a garrafinha d'água. Sogra, olha aí. Eu também, ó. Estou com a Essa foi, minha aqui. essa aqui foi presente de Litinha. Aí meu noivo disse, tá tão velhinha essa garrafa. Eu disse, mas ela tem um efeito emocional para mim, eu quero ela. Ele deixou ele botar uma garrafa melhor, eu disse, eu quero ela. Então, assim, garrafa no escritório, na bolsa, no trabalho, em todo lugar, né? Antes da pandemia, quando eu ia levar os meninos na escola, né? A gente já está há 4 meses aí em casa, sem aula. Muitas vezes os meninos às vezes esqueciam de pegar e no carro dizia, mãe, tem alguma garrafa aí? Porque eu sempre andava com garrafa extra, ou duas, às vezes até 3 garrafas na bolsa, né? Então eu sou a louca da água. E aí é E é realmente muito bom. importante. Né? A gente pode usar também o despertador do celular, tem aplicativos, né, também de Isso. celular que ajudam a lembrar. Então, independente o que for melhor para você, você tem que. Enfim, a gente tem uma gama de ferramentas e de possibilidades que pode estar ajudando a gente a melhorar essa hidratação, certo? E Só um assim, não é uma detalhe. coisa tão difícil, né, Amandinha? Isso não é uma coisa tão Não, complicada, né? não. Super simples. Mas se você perguntar qual é o primeiro passo, é hidratação, certo? Tem algumas pessoas que não gostam de tomar água. Tem a opção da gente fazer água saborizada também. Então dá para fazer limão e gengibre na geladeira, entendeu? Dá Uhum. para fazer maçã, canela e limão, né? Dá para fazer Isso. laranja e hortelã. Então é também uma estratégia para a gente aumentar esse consumo de água. Eu queria só fazer um complementozinho rápido sobre esse consumo entre as refeições, tá? Lembrando que durante as refeições a gente deve evitar os líquidos, até mesmo os sucos sem açúcar. E a água? Você pode dizer, mas Amanda, a água não tem caloria. Mas a questão aí não é calórica. A questão é. Dani fez alguma pergunta aí, daqui a pouco eu vejo, tá, Dani? A questão é porque o estômago ele tem um pH ácido e esse pH ele é essencial para a digestão dos alimentos. Então, principalmente das proteínas. Quando a gente põe um líquido junto da refeição, eu vou diluir esse suco gástrico, né? Esse ácido clorídrico que a gente tem. Isso vai interferir na digestão das proteínas, a absorção delas e a absorção dos nutrientes. Inclusive, o pH ácido do estômago ele funciona também como uma barreira contra fungos e bactérias. E aí, se a gente faz esse consumo do alimento, né, nas principais refeições, café, almoço e jantar, com líquido junto, a gente também tem um prejuízo nessa barreira contra bactérias e fungos. Inclusive, uma das queixas comuns em mulheres é candidíase de repetição. Né? Então, a gente pode estar aí reduzindo, usando como estratégia também essa retirada do líquido durante a refeição, para auxiliar no Legal. controle, tá? Enfim, E assim, e quanto outros tempo fungos. antes a gente pode tomar a água, Amanda? Qual é mais ou menos o tempo antes de você comer, antes de uma refeição? A Olha, meia hora 30 antes? minutos antes, inclusive, ajuda a diminuir a fome. Você falou uma coisa que eu nem ia lembrar de falar. 30 minutos Pois antes é o é. ideal para quem quer emagrecer, porque às vezes a sensação de sede ela acaba exacerbando a sensação de fome, tá? Então, É 30 legal. minutos antes e os líquidos após 1 hora a refeição.
E uma coisa, Mandia, que eu queria saber rapidinho de você. Sempre dizem que a quantidade deve ser 2 litros de água, assim, por pessoa. Ah, É isso aí mesmo? É para todo mundo? Isso é padrão? Como é? não é não, bem lembrado. Eu já nem foi você fazer essa pergunta. O que é que acontece? Essa recomendação de 2 litros é para um indivíduo que com peso médio de 60 quilos. Se você não sabe quanto você tem que comer, você anota aí, é 35 ml por quilo de peso, tá? Então, a necessidade de uma pessoa com 100 quilos não é a mesma de água, né, de uma pessoa de 60 quilos. 60, por exemplo. Uma pessoa de Isso. 60, então daria em torno de 2 litros para uma pessoa de Exatamente. 60. Dá 2,100, 2 litros, tá? Então é Certo. importante, Tá bom. tá? Faz o E cálculo aí? aí, cada um em casa, 35 ml por quilo de peso, tá bom? Vamos Tá, lá? Julia. O Vamos lá. próximo passo, o segundo passo, Segundo. pratique uma atividade física para reduzir a Eita. ansiedade. Ai, meu Deus, chegou no ponto que eu gosto. É, eu percebi. Olha só, então o que é que acontece? Muitas vezes a gente tem o que a gente fala de comer emocional, que é eu como quando eu estou triste, eu como quando eu estou entediada, eu como quando eu estou alegre, né? Então a gente às vezes associa as emoções com o alimento, né? E a gente sabe que a prática da atividade física ela ajuda a modular essa ansiedade. Então é muito importante. E ainda complementando o que eu falei no início, a atividade física ela é essencial no emagrecimento para mulheres acima de 35 anos. Né? A mulher que tem 35 anos, ela não pode fazer as coisas que fazia de Aí ela fica quando tinha dizendo, 20. eu. É, eu Isso, também. pai. Eu também. Então, assim, Eu também. então, pro emagrecimento é fundamental essa prática da atividade física. Isso. E aí, Amandinha, eu acho que entra uma coisa assim de você se identificar com o exercício, que eu acho que foi a Isso. grande questão na minha vida. Porque eu fazia, mas eu fazia 2 vezes por semana, também na época com filho pequeno, que é mais difícil. Mas quando eu conheci a corrida, eu me apaixonei. Né? Eu me apaixonei e aquilo ali foi o gatilho para eu não parar até hoje. Então é importante a gente conhecer a atividade que mais combina com o que você gosta, porque não adianta você se matricular na academia se você odeia fazer exercício na academia, porque você vai pagar e você não vai frequentar, como é tão comum. Não é? Então, assim, da corrida, eu comecei sim a frequentar a academia porque eu sabia que era importante para eu não me lesionar. Né? Então, assim, e o Perfeito. começo, né? Como é difícil esse começo. Eu hoje fui correr com meu esposo, né? Então, ele é meu parceiro nessa atividade e estava um vento muito grande na praia. A gente corria, a gente não conseguia vencer aquela resistência e eu, assim, mais leve, queria ficar atrás dele para me proteger. E, assim, aquilo veio na minha mente de uma forma tão suave, tão forte que eu vencesse aquele primeiro obstáculo, né? Aquela resistência que dava vontade de eu parar, de eu desistir, de eu deixar para outro dia, que eu vencesse. Porque quando a gente fizesse a volta, quando a gente virasse a chave, eu iria ser impulsionada pelo vento e tudo ia fluir melhor. Então foi isso que aconteceu. Henrique me disse: vamos, porque já já vai ser a volta e a volta vai ser tranquila. E quando a gente voltou, eu senti assim como a coisa fluiu. E assim é na nossa prática também de esporte. O começo é difícil, mas quando você se identifica, quando você passa aquele primeiro quilômetro, que você consegue virar a chave, todas as coisas começam a favorecer. Você vendo o resultado, aquilo lhe estimula, e como a coisa muda quando você vence essa resistência. E outra coisa também que eu achei muito importante é não fazer atividade física só, principalmente no começo. Né? Eu tenho um grupo de corrida, tem a minha amiga que está aí, a Adriana, a gente corre junto, a gente às vezes conversa mais do que corre. Uma terapia, faz bem para a alma, né, da gente. Eu correr com meu esposo, eu vou para academia com meus filhos, já teve épocas de ir os três. E assim, como isso ajuda, né? Como isso motiva você ter uma companhia para exercitar. Né? E assim, ao contrário do que a gente pensa, se a gente for ver assim, o meu treino hoje, a metade que eu fui pela resistência do vento e a metade que eu vim, que foi bem mais fácil, eu tenho certeza que a metade que foi com a resistência, que foi a mais difícil, foi a metade que mais me fortaleceu. Com Né? Foi a certeza. metade que melhorou mais o meu condicionamento. Então, como essa fase difícil, quando a gente vence, como é bom, né? Como isso fortalece a nós, né? A nossa experiência.
É Mas verdade. vai lá, vá Inclusive, queria até mandar um beijo para as meninas que me motivaram, que me motivam até hoje a treinar na quarentena. Eu deixei de lado a preguiça e na quarentena a gente tem um grupo, Paulinha, né? Simone, Paulinha, Morgana, né? Uhum. Kívia também tá aí. Então a gente se juntou para treinar. A gente tem E grupo no WhatsApp, a gente tem um muito bom ter Instagram essa para a gente companhia. treinar. Sinara, que dá aula de Pilates pra gente, formada em Educação Física. Vanessa tá aí também. Se eu esqueci de alguém, vai falando. Mas é isso, é Que muito bom joia. a gente fazer. Ó, Simone aí. Não Menina, você é perdeu. raçuda, viu? Paulinha também. Pense. Quero ter a energia. Qual o seu sonho de consumo? Ter a energia de Paulinha. Paula Laranjeira. É. Ah, que joia. É bom, né? Ter É. pessoas que nos inspiram, né? Não, com certeza. Ela é nossa musa inspiradora fitness, ela e Simone. Tem dia que eu treino com elas, eu faço, olha, hoje eu tô, viu, cansada, com preguiça, hoje vai ser por É bem vocês. assim. É bem É, assim. é muito Mas quando gostoso a começa, depois gente. você vê que vale a pena. Não, com certeza, eu nunca me arrependi de nenhum treino, certo? Vamos Que lá para o bom. terceiro Vamos passo. lá. Vamos O terceiro. terceiro Diga passo aí. é foque na reeducação alimentar e não na estética e não na dieta. Então, o importante é a gente se relacionar bem com a comida, aprender a comer bem, aprender a comer mais alimentos naturais, alimentos que saem da terra, né, vegetais coloridos, hortaliças, frutas, né? Nunca esquecer que a restrição, ela gera compulsão. A restrição, Isso. ela gera compulsão. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Não é isso? Concorda? É, concordo. E assim, é que eu já li sobre descascar mais e desembalar menos, né? Comer mais alimentos naturais. E assim, quando a É- gente muda a alimentação, aí depois a alimentação, como consequência, vai mudar a gente. E não como a exatamente. causa, é a consequência já. Diz Exatamente. aí. Então, o terceiro passo foi esse, focar na reeducação e não na dieta. O quarto passo, ele fala sobre planejamento. Planeje a alimentação da semana. Então, como é que a gente faz isso? Primeira coisa, faça a sua Sim. lista. Eu sempre ando com um bloquinho na bolsa, eu sou a louca das listas. Muito Então, eu bom. tenho lista das coisas para fazer em casa, lista da minha agenda do dia seguinte, do trabalho, lista para mercado, lista para tudo. Então faz a lista, antes de ir para o supermercado, come para não comprar demais e comprar o que não deve, né? Porque quando a gente está com Isso. fome, a Não gente ter isso. fala mais alto, né? Fala mais alto. Então é importante que a gente realmente faça esse planejamento, porque a dieta ela começa no supermercado, tá? Então separa, a gente tem que ter dia e hora para cuidar da nossa alimentação. Então separa, a sugestão que eu dou é separar 2 dias na semana. Vou dar um exemplo, o sábado e a quarta-feira. Então você vai comprar os alimentos que você vai precisar para a sua dieta e você vai, né, fazer o pré-preparo e cozinhar e ter sua refeição ali de 3, 4 dias, tá? Exemplo, cozinha aquela panelada de feijão, porciona nos potinhos e acondiciona, geladeira ou freezer. Na minha casa, a gente faz isso até com arroz integral. Vou dizer para vocês, a gente cozinha uma vez na semana, viu? Bota a panela de pressão e a gente Isso, mas vai para ser prática, né? Ser isso, planejada reaquece e com razão. na cuscuzeira, fica super molinho, hidratado. Gosto com bastante alho e cebola, fica bem gostoso. É, eu Boa, vi que você boa dica. postou no Ministério, aqui no Instagram, uma receita de um suco verde. Então, Isso foi. não foi? Até para fazer o Uhum. suco, se você realmente for descascar o abacaxi, você vai fazer esse suco de vez em nunca. O segredo é, Isso. comprou, chegou do mercado, descasca, divide ele em quatro, corta no meio, você tem 8 porções de abacaxi. Congela as folhinhas já lavadas de couve no congelador. Aí, na hora de fazer, joga no liquidificador, abacaxi, couve, um pedacinho de gengibre, meia maçã, eu gosto de botar, e limão. Bateu, você Isso. tem um suco pronto em 3 minutos, Rápido. né? Eu não Verdade, adoço e Paulo. nem coo. Então, assim, esse planejamento ele é essencial. Vai comprar a carne, você pode até porcionar ela crua ou cozida, mas já deixa porcionada, né? Então, o Isso. planejamento é muito importante. Lavar as frutas, lavar as verduras. Então, o planejamento, sem planejamento, você fica refém das situações.
E aí a probabilidade de você escorregar no fast food, por exemplo, é gigante, certo? Então, o quarto passo é esse: planeje a E alimentação assim, da sua Amanda, eu acho semana. uma coisa importante. É assim, você fazer isso em família. Porque assim, tudo começou na minha vida quando o nosso filho, Pedro, na época, era pequeno e eu fui chamada a atenção pela médica porque ele já estava passando do peso e já estava virando quase uma obesidade infantil. E aí aquilo me preocupou muito e a gente mudou radicalmente. Eu tinha essa motivação e eu não podia ter em casa um biscoito recheado se meu filho tinha que comer fruta. Então, É assim, verdade. foi assim, o motivo e a família toda entrou. Quando Beca chegou, ela já chegou nesse ambiente. Um ambiente saudável, ela não tinha nem muita opção, porque a gente já tinha isso junto. Então, assim, como a família é importante, né, para nos ajudar, porque a gente está fazendo, aí um outro come uma outra coisa, aí você fica realmente com aquele tentado, né, a escorregar. É Né? Então, se a gente verdade. pudesse resumir isso que você falou, tem que ter prioridade, né, no que a gente faz, tem que ter organização com essas listinhas que são muito boas e disciplina. A gente Já, fecharia esse tópico 4. exatamente. Eu vou só completar com uma observação. Não tenha Sim, alimentos proibidos em casa. Como assim, muito Amanda? Alimentos que engordam. boa. Porque, assim, por exemplo, se a minha sobremesa favorita é sorvete e eu compro sorvete e deixo na minha geladeira, a probabilidade de É eu verdade. escorregar é muito grande. Mas se um dia eu tô Sim. à tarde e me dá aquela vontade de tomar um sorvete, de comer uma coisa E não doce e eu tem. não tenho sorvete, aí eu vou pensar numa alternativa, né? É Vou comer verdade. ameixa, vou fazer um mousse de abacate com cacau, vou amassar banana com mel e pôr aveia, vou Um pensar, vou comer chocolatinho uma fruta. 70%. Isso, vou comer um mel com Não é? granola. Então a gente vai pensar em outras possibilidades, tá? Isso não Verdade. significa, gente, que nunca a gente vai poder comer essas coisas. Pode, mas a partir do momento que você começa a comprar e estocar isso em casa, a probabilidade desse consumo crescer é muito grande. Tem gente que faz, Verdade. Amanda, tu não faz bolo em casa, não. Eu realmente não tenho essa prática. Quando a gente quer comer, a gente compra ali, porque senão aí tem, né? Um bolo acaba assim lá em casa, né? E Aqui aí também não. realmente não dá para ser todo dia, né? Mas assim, com equilíbrio a gente consegue, né, ter uma alimentação equilibrada durante a semana e no final de semana poder dar aquela saída sem culpa, sem sofrimento. O Isso. importante é o consumo consciente, né? É Verdade. isso, ok? Vamos lá. Fizemos Podemos ir para o 4, não foi? quinto. Agora é a Pronto. quinta. Vamos O embora. quinto passo é sobre as mudanças serem graduais, tá? Eu já falei que eu não sou a favor da restrição severa, porque restrição gera compulsão, compulsão gera autopunição, que gera autossabotagem. Então, mais importante Ela do que a mesmo carrega tudo. velocidade é a constância. É a constância Verdade. mais importante, certo? Então, assim, por exemplo, como é que. Amanda, exemplos de mudança gradual. Você comia margarina, comprava margarina, você passou a comprar manteiga, já é uma mudança. Né? Você usava óleo vegetal do tipo soja, girassol, canola, milho, e aí você substitui pelo azeite extra virgem para cozinhar as preparações. Boa! Isso. Você comia o Boa. pão normal, você passou a trocar, você trocou esse pão normal pelo pão integral, depois você trocou pela tapioca, depois você trocou pela tapioca com chia. Então, são Pronto. mudanças interessantes. Você E aos comia poucos. isso, comia presunto, linguiça, salsicha, steak. Aí você passa a comer a carne in natura, né, a carne natural, a carne de boi, o frango, né? Que é interessante. Até a gente falou sobre planejamento de ter isso já pronto como recheio na geladeira, porque fica fácil, né? Se eu tiver frango desfiado, né, uma carninha desfiada, dá para eu fazer omelete, dá para eu fazer crepioca, dá para eu rechear tapioca. E aí eu não uso esses embutidos, né, que são ricos em conservante e que estão relacionados com a incidência de câncer de cólon do intestino, né? Então, que a Uhum. mudança seja gradual. É isso. Esse é o Joia. quinto Então, passo. eu tenho esse lema assim na minha vida, né? Que pequenas mudanças elas vão causar grandes transformações ao longo do tempo, né? Que a gente tenha paciência, porque as coisas não são assim imediatas, mas com o tempo a gente vai colher.
né? Então, assim, o que eu sou hoje não é o que eu estou fazendo hoje, é fruto do que eu já fiz no meu passado. E o que eu estou fazendo hoje, eu vou colher no meu futuro, né? Então, É assim, isso essas mesmo. pequenas mudanças juntas, elas vão fazer uma transformação na sua vida, É isso mesmo. né? E Podemos não ir é para o fácil, sexto? mas também não é impossível. Vamos lá, Não, vamos para o sexto. não é. Devagar e sempre. O sexto passo é evite longos períodos de fome, de jejum, né? Por quê? Porque geralmente quando a gente passa muitas horas sem se alimentar, que fica com fome, a gente come além da conta. Extrapola, Se, extrapola, se verdade. isso no meu caso, eu quase como concreto. Não queira me ver a minha pessoa com fome, minha filha, porque eu sou de matar um. Então, com fome, a gente perde total seletividade. Né? Se tiver uma McDonald's na frente, a gente vai comer Você o para. McDonald's e come qualquer coisa. Você não vai É escolher. verdade. Né? Então, é Uhum. importante que a gente né, se alimente, tenha rotina, coma nos horários para evitar esse jejum aí muitas horas sem comer e acabar pisando na jaca depois, né? Porque tá com fome, muita fome, e eu falo isso com propriedade. E assim, você, assim, como a gente às vezes passa o dia fora, quais são a sugestão de você de um lanche fácil para a gente ter numa Tá, olha, bolsa que seja saudável? perfeito, perfeito. Então, o que é que a gente pode ter na bolsa? Frutas inteiras. Goiaba, mexerica, né? A tangerina que a gente chama aqui, a maçã, o que mais? Uma pera. Você pode ter também sementes oleaginosas, castanha de caju, castanha de pará, nozes. O que mais? Ah, eu adoro também. Frutas secas. Tem coisa que a gente nunca comeu, a gente nem se permite experimentar. Um damasco, por exemplo, seco, né? Então é importante a gente se permitir. Monta um mixzinho, né? Dá para comprar um pouco, né? Tem até uma foto aqui nos meus arquivos que eu acompanhei Maria, acompanho ela ainda na realidade. E ela tem 13 anos. E a gente fez os kits dela para 15 dias, né? Comprou aquela quantidade, porcionou nesses saquinhos de Dudu, de como é que chama? É, Geladinho. esse, Cada lugar Dani tá chama de um falando jeito. aqui, amendoim, desde que seja na quantidade Isso, adequada, né? isso, É verdade. exatamente. São Exatamente. daqueles Então, pequenininhos. ter sempre uma porçãozinha disso na bolsa, ter sempre um lanchinho de É. emergência. Vamos chamar assim, lanche de emergência. Acabei de inventar esse nome. Então É é o isso, seis, né? Esse aqui já estamos na sexta. isso. O sétimo passo é comer com atenção plena ou comer consciente. É o que a gente chama de mindful eating, ou eating, né? Que é não só como a gente está no momento da refeição, mas envolve, na realidade, três questionamentos. O primeiro deles, por que eu comecei a comer? O segundo, como estou comendo? E o último, por que parei de comer? Então, por que eu comecei a comer? Porque eu estou sentindo fome física, ou porque eu senti cheiro de comida, ou porque alguém está comendo na minha frente. Isso é péssimo para mim, não comam na minha frente. Comendo na minha frente, né? Ou porque está na hora de comer. Então, a gente tem que entender, isso tem que estar claro para a gente tem que refletir sobre isso, tá? O segundo é como estou comendo. Não é só a forma que eu, né, estou pro alimento, isso também. Mas, assim, é como está o alimento, as cores, o sabor, a Isso. textura, a temperatura do alimento, né? Como estão os meus sentimentos na hora da refeição, né? As minhas emoções, né? Uhum. E se eu realmente estou pro alimento. Porque às vezes a gente se senta para comer, mas está com o computador ligado, ou está no WhatsApp, Uhum. ou está vendo TV, ou está numa Verdade. ligação. Então, às vezes, você está ali, mas você não está ali. Né? Então, é importante esse comer consciente, certo? Muito, E o muito último. importante, Amandinha. Mas deixa eu só te falar uma coisa. Como eu sou dentista, eu tenho uma Perfeito. observação para fazer nessa área. Como, assim, os dentes, eles têm uma função primordial no começo da nossa digestão. E como a gente precisa levar um tempo para que essa alimentação ela seja, né, feita, mastigada, quebrada, para poder começar o processo digestivo, né? Senão a gente vai sobrecarregar o estômago e pode ter alguns outros problemas. Então aquilo leva um tempo, a gente precisa realmente mastigar, triturar os alimentos.
Os dentes têm essa função. E se a gente engole, a gente vai pular essa etapa. E isso vai causar um problema. Né? E É, assim, como comer devagar é importante, e assim, como o celular ele atrapalha, ou a televisão, e você acaba comendo além da conta, porque você está ali distraído e você acaba, a sua mente não chega à informação de saciedade, né, que você tem com a alimentação. E assim, uma outra coisa, que aí a gente faz um importantíssimo, link muito bem até com colocado. com a outra live, a importância do momento, né, de estar à mesa, né? E a gente está comendo ali sem a distração, porque a gente está tendo um ao outro ali na mesa, a gente está conversando, a gente está compartilhando, como esse momento é importante. Né? Naquela live da mesa posta, lá do encontro delas, a gente viu isso e como isso funciona. Então, se você está cada um no celular, cada um no muro, ou olhando a TV, você perde um momento tão importante, que isso gera um sentimento bom, né? Daquela alimentação compartilhada, da gente estar junto. Eu acho que também isso a gente tem que ressaltar. Eu tenho desfrutado desses momentos na mesa, viu? Coisa que eu não vivia antes. Eu Que super recomendo. bom! E quem ainda não assistiu essa live, vai no Instagram aí do Encontro Delas. Está lá uma Tá? live sobre mesa posta, tá? Mesa posta. Sobre o significado disso Sobre em a Deus, importância sobre a disso, verdade. É importância. muito importante. Exatamente. Então, quem não viu, não perde. Vai lá que tá É gravado. verdade. É verdade. Tá Certo? lá. Muito Vamos importante. lá. Olha aqui a dentista dando aqui as dicas da mastigação. Então, super É, importante, Flavinha. O cérebro muito importante. realmente ele precisa desse tempo para entender e processar a saciedade, né, durante a refeição. É realmente uma mastigação inadequada. Ela vai fazer com que esses alimentos eles não sejam digeridos adequadamente e que também não sejam absorvidos, né? Os nutrientes, vitaminas e minerais principalmente, que a gente tem um comprometimento na absorção por conta dessa mastigação inadequada. Então, muito bem colocado aí o seu comentário, tá? E por último, por que eu parei de comer? Então, que a gente reflita também. Eu parei de comer porque meu prato acabou? Parei de comer porque por culpa? Parei de comer porque eu fui num serviço, né, um self-service, botei comida demais, né? Ou parei de comer porque eu comi o suficiente? Ou será que eu parei porque eu estava explodindo, né? Comi demais, estou explodindo, parei de comer. Né? Então, que a gente possa refletir sobre esse comer consciente. Então, essa foi o sétimo passo, né? Que a gente faça essa reflexão sobre o comer consciente, tá? Vamos lá. O oitavo Oitavo. passo. Posso? Pode, vamos lá. Tá. O oitavo passo é sobre o sono. Gente, sono é um negócio assim muito, muito, muito importante. Muito E tem a importante. ver com É, emagrecimento. como? Tem a ver com emagrecimento, o sono. Sim, É que às vezes a gente totalmente. não relaciona. Explica aí, Amandina, Exatamente. pra Não, gente. inclusive, assim, tem algumas pessoas que me procuram que quando a gente vai fazer a anamnese que vê que a pessoa dorme super mal, né, tem um sono super irregular, a gente não consegue fazer, a pessoa não emagrece. Quem não dorme não emagrece. Então, o meu propósito principal não é nem contar caloria, ver qual é o alimento, não, é melhorar a qualidade do sono, certo? Inclusive, eu falei lá das mulheres com mais de 35 anos. Então, mulheres com mais de 35 anos que não dormem bem, anota aí, tá, gente? Não emagrece. Então, Tá, se você tem um comportamento de sono que não está adequado, já anota aí, é por onde você deve começar, tá? Então, olha aí, às vezes a gente faz todo um esforço e está esquecendo disso, não sabe que isso tem uma ligação, né? não, Que totalmente. boa Então, dica, que bom. o que é que acontece? Os estudos mostram que o estresse e a falta de sono diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, e aumenta a grelina, que é o hormônio da fome, tá? Então, o que é que acontece também? Geralmente, quem tem distúrbios, né, dificuldade para dormir, você, na realidade, pode ter uma série de implicações, tá? Não só essa alteração, né, que pode vir a levar a você ter sobrepeso e obesidade, mas doença cardiovascular, é, aumento da pressão arterial, que mais? Ansiedade, depressão, são uma série de complicações, de doenças que podem ser consequência de
noites mal dormidas, tá? Então, assim, existe um hormônio chamado melatonina. Não sei se vocês já ouviram falar, algumas pessoas sim, né? Que é o hormônio do sono. Então, com o entardecer, a gente tem uma queda do cortisol e um aumento da melatonina, lá por volta das 18 e 19 horas. Olha, Dani, já perdi 7 quilos. Super orgulhosa! Muito bem, Dani. É, bem disciplinada. E aí, o que é que acontece? É importante a gente cuidar do sono. E assim, durante esse período de quarentena, como muita gente está trabalhando home office, os mais jovens que estão estudando, né, muitos estão com os horários, enfim, diferentes, estão acordando mais tarde, então isso acaba que vai gerando um hábito de cada vez dormir mais tarde, meia-noite, 1, 2 horas da manhã. Então, assim, isso, lógico que tem um prejuízo, né? Então, tem esse grupo que pegou a onda da quarentena para realmente dormir mais tarde, mas tem aquelas pessoas que realmente têm dificuldade de dormir. E aí a gente precisa tomar alguns cuidados. Então, 1 hora antes de dormir, sem estímulo nenhum de luz. Porque a serotonina não, a melatonina, ela tem essa produção aumentada durante o escuro, total escuro. Então, verificar se o quarto está bem escurinho e silencioso, né? Evitar refeições pesadas com muito açúcar, muita gordura antes de dormir. É super Café importante. também, né? Não, Amandinha? Para quem tem Muito bem dificuldade. lembrado. Não deve tomar nem café, nem nenhuma bebida estimulante após as 16 horas, certo? Quando a gente toma café depois das 16, a gente consegue retardar a produção da melatonina. Eu vou só. Tá me ouvindo? Tá tudo bem. Tá ouvindo, né? Continua. Eu acho que vai. Eu acho. Só um minutinho, deixa eu só conferir aqui se é o. Então, vamos Quando lá. descarregar, eu vou pegar outro. Tá me ouvindo? Tá muito ruim assim? Tá, tudo certo. Não, tá não. Pode continuar. Tá me ouvindo bem? A outra estava melhor antes, mas estou ouvindo bem. É que o fonezinho descarregou, mas eu vou botar aqui esse outro. Vai melhorar, tá? Acho que fica melhor. É que eu Uhum. escutei o Então, barulhinho. estamos falando. Ah, tá. Estão falando da importância, né, desse sono, o estímulo para quem tem dificuldade de não tomar café muito perto, para não perder esse sono. A Isso. importância, né? Tá melhor Isso. agora? Tá ótimo agora. Tá ótimo. O consumo do café após as 16 horas, ele retarda a produção da melatonina. Então, por isso que é importante, né? Até essa semana, minha mãe, ela ficou chateada. Eu, na realidade, quis tomar café porque eu precisava estudar, né? E ela, não, você tomou, eu nunca tomo café. Eu não tomo porque eu não gosto, tá, gente? Nada contra o cafezinho, não. É porque eu realmente não gosto. Mas aí, quando eu preciso, que eu quero um pouquinho mais de energia, nem preciso de muito café. 2 dedinhos eu já fico acesa, né? E aí eu faço uma misturazinha quando eu preciso ficar um pouquinho mais esperta, mais em alerta. E aí minha mãe tem... o sono dela é muito regulado. Disse, mãe, não dá pra tomar café essa hora. E ela fez, mas café é teimosa, né? Eu disse, ó, tem que tomar, toma descafeinado. Mas assim, o ideal é realmente não fazer essa ingestão depois das 16 horas. Esse foi E o aí, não, oitavo. queria só uma última dúvida. É mito ou realidade que a gente precisa de 8 horas de sono? Isso varia entre 7 e 9 horas. Tá? É importante que a Então, em gente média, 3 meses. acorde. É importante que a gente acorde bem, acorde disposto. Tem pessoas. E essa necessidade de sono, de horas de sono, ela realmente cai com a idade. O bebê, ele dorme muito, né? E à medida que a gente vai Entendi. envelhecendo, essa quantidade de horas ela é reduzida. Mas tem pessoas, por exemplo, que dormem 5 horas, aí acordam bem e acham que não precisam de mais tempo de sono. Isso é um engano, tá? Porque em algum momento isso vai trazer prejuízo. Inclusive, a falta de sono, ela gera envelhecimento celular. Quem é que quer envelhecer? Longe Certo? disso, né? Entre todos os outros Somente nós, comprometimentos que eu mulheres. já. Inclusive os outros comprometimentos que eu falei. Então, mesmo se você tem mais idade e você sente pouco sono, se você acha que 4 horas é suficiente, 5 horas, a gente escuta muito. Tem umas coisas assim, né, motivacionais. Acorde quando todos estão dormindo, estude quando todos. Não tem um negócio assim, né? Uma linha né, de desafio, né? Então, assim, eu na realidade eu tenho um estilo de vida bem diurno, eu durmo cedo, né? Quase sempre, eventualmente
quando eu tenho alguma necessidade, eu durmo mais tarde. E eu acho que esse é o padrão saudável do sono, né? O ideal é das 22, você ir dormir às 22 e acordar às 6 da manhã, dormindo 7 horas, né? Então, mesmo quem acha que dorme 4 ou 5 horas e acorda disposto, né? Eu queria dizer que você está dormindo pouco, né? E que você está fazendo alguma coisa errada. Se a gente fizer todas as dicas que eu acabei de falar, né? Sobre a última refeição, né? De ser mais leve, o cuidado com o estímulo visual, né? Mesmo que você esteja no quarto escuro, com a tela do celular acesa, a luz, a informação que chega no cérebro que ainda é dia, entendeu? Ainda é dia, a luz. Então, você inibe a produção de melatonina. Então, é importante que você tenha um comportamento que favoreça o seu sono. Certo? Entendi. Mas é e isso. Teve uma pergunta aí, Amandinha, o normal dizendo, é entre 7 e 9 horas. Teve uma pergunta assim de chá antes de dormir, se era boa, bom. Boa. Eu não tô nem olhando aqui para não me desconcentrar, tá? Eu vi assim, algumas que eu Eu consigo não tô acostumada, captar. mas muito boa a sugestão. Inclusive era para eu falar e eu esqueci, tá? É interessante também, é uma estratégia. 1 hora antes de dormir, de você fazer um chazinho relaxante. Você pode fazer camomila, pode fazer melissa. Tem um chá de mulungu. Mulungu não é folha, mulungu é uma raiz. Parece um caulezinho. Parece não, é uma raiz, né? E aí, no caso do mulungu, você tem que fazer não a infusão. A infusão a gente põe as folhinhas e deixa ali descansar, né? 10 minutinhos. Geralmente é 10, dependendo da erva. O mulungu você tem que ferver. Certo? Então, de todos esses chás que eu falei, o mulungu ele é o que tem o efeito mais potencializado para induzir o sono. Tá? Então, só para finalizar, a melatonina ela não só está envolvida com a indução do sono, mas com a manutenção do sono profundo. Né? E ela também aumenta. Isso, exatamente. E ela também aumenta durante o dia, veja só, os níveis de leptina, que é o hormônio da saciedade. E aumenta também o GH, né? O hormônio do crescimento. Então, a melatonina, ela faz tudo isso. Então, eu acho que eu dei aqui motivos de sobra para a gente cuidar do nosso sono, né? Então, quem não se convenceu, eu espero que tenha convencido. Foi boa, muito boa. Que a gente precisa olhar com carinho para isso. Ok? Ok, podemos vamos lá. Para o próximo. Estamos no nono, né? Isso. Eita. O nono... Só falta 10 minutos, Amandinha. Eita, pau! Vamos ver aí. Passa Olha rápido, só, né? Tu devia ter me dito, mulher. Mas vamos lá. Olha só. Também tava tão empolgada. Se distraiu, né? Pronto, vamos lá. Gente, se cair, eu acho melhor a gente concluir, começando outra ligação. A gente já deixa combinado, tá? Pra gente fazer um encerramento tranquilo. Se a gente não fizer os 10, para não ficar faltando, e todos são importantes, a gente ir até o final. Tá, eu vou agilizar, vou apressar aqui, mas pra gente não fazer um encerramento mal feito. Caiu, você liga de novo e a gente entra. E aí a gente conta com vocês aqui de novo pra gente encerrar. A gente se despedir de vocês. Então, olha só, o nono é muito fofo. A nona dica, o nono passo é resgate o amor pela sua cozinha. Por que eu tô dizendo isso? Porque a gente escuta muito, eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar, ou às vezes eu até gostava, mas fiquei escrava da cozinha e perdi o total interesse por cozinhar, né? Aí tem gente que diz também, não tenho tempo de cozinhar, a minha comida não fica boa, então existem várias desculpas. Mas quando a gente pensa em mudar de hábito para emagrecer, não tem como a gente escapar da cozinha. Não tem. A não ser em duas situações. A primeira é você ter alguém que cozinhe para você, que pode acontecer. E a segunda é que você faça todas as refeições num restaurante saudável, que é uma coisa que é cara. Exatamente. Verdade. Então, assim, é uma minoria de pessoas que conseguem fazer isso, né? Não é uma realidade, tá? Então, a gente não tem como escapar da cozinha. Então, o que é que a gente pode fazer para recuperar esse amor perdido pela cozinha? Tá? Então, assim, escolha a sua playlist. Eu queria dizer a vocês, meu noivo gosta muito de música, muito, muito, muito. Apaixonado desde criança. Tem mais de 2.000 discos, para vocês terem ideia. De vinil, CD, DVD, muita coisa. Ama música.
E aí ele até fez uma playlist pra gente. É assim, Em Paz com a Cozinha. Quem quiser ver essa playlist, quem tiver Spotify, vai lá na minha bio do meu Instagram. Tá lá disponível, tá? Aí clica lá. Em Paz com a Cozinha. Só músicas internacionais, jazz. No finalzinho tem algumas músicas nacionais, mas uma delícia cozinhar. Então, assim, quando a gente... É diferente, né? Então, eu acho que a música, ela traz essa leveza. Eu sinto, pelo menos para mim, funciona. De entrar na cozinha com a música gostosa, né? E aí a gente também tem que desconstruir aquela coisa de, eu não gosto de cozinhar. A minha irmã, André, ela não tá aqui, que ela também tá fazendo live essa hora. Ela fala muito sobre isso, né? Sobre a nossa mente, sobre como o que a gente fala e o que a gente pensa. Então, ela faz quando eu falo, não gosto de lavar prato, ela explica, eu gosto de lavar prato, eu amo lavar prato, eu amo cozinhar. Então, é importante, vai dizendo isso, vai lavando o prato e vai dizendo para si, eu amo lavar prato, eu amo cozinhar. Né? Então, para a gente tirar esse peso da cozinha. Então, põe a tua playlist, faz da tua cozinha um ambiente aconchegante na casa. Então, se for o caso, pinta uma parede, bota uns quadrinhos, bota uns vasinhos. Esse ano eu vou casar. Aí, mas na minha casa, quando eu vejo, eu vou tentando ajustar alguma coisa. Troquei os potes de tempero. Por que você está gastando? Eu disse, mãe, é a nossa cozinha, né? Vamos deixar a nossa cozinha bonita. Como é que tá a tábua de carne da sua casa? A sua tábua de verdura? Tá velha? Troca. Isso, é verdade. Né? Deixa novinha. Detalhes, né? Isso, bota quadrinhos. Se for o caso, bota um vasinho com flores artificiais ou naturais, dependendo do que ficar mais fácil para você. Então, capricha, faz com que aquele ambiente seja um ambiente agradável. Outra dica é tenha uma hortinha em casa, né? A gente vai... É meu sonho de consumo. O meu também, eu ainda não tenho, mas eu vou fazer, tá? Aqui no apartamento. Então, dá para fazer até em lugares restritos, dá para fazer na varanda do apartamento, fazer uma hortinha vertical com os temperos, né? Dá para você ter ali tudo fresquinho, sem agrotóxico, né? Sem desperdício. A gente compra coentro, põe na geladeira, fica estragado assim. Estraga. Um piscar de olhos, né? Então, imagina que gostoso, né? E sem desperdício. Você varanda e pegar um tempero, e cozinhar. Isso, exatamente. E cozinhar, eu pegou o temperinho lá fresco. Deve ser uma delícia, é gostoso, né? E outra sugestão, ainda falando da cozinha, que às vezes a gente guarda uma louça ou uma travessa ou coisas de cozinha, utensílios para eventos especiais e a gente nunca usa. Ou usa muito pouco ou nunca usa. Então, façam dos seus dias todos os dias especiais, né? Para não perder isso e trazer isso. Eu acho que é gostoso curtir. Nessa quarentena, eu fui muito para a cozinha. E, assim, coisa que eu nunca fiz. Para vocês terem ideia, eu tô segurando aqui por causa do fone. Ó, livro de receita. Esse aqui, ó, Na Cozinha com Carolina Ferraz. Esse livro tá custando, acho que R$29,90. Uma coisa assim. Tá em promoção na Amazon. Né? Outra coisa, minhas comidas sempre queimavam. A gente tem um robozinho, ó. Eu trouxe aqui, ó. Não sei se vocês já viram, eu nunca tinha ouvido falar. A Anchieta gosta muito de tecnologia. Chama Alexa. Ó, Alexa, que horas são? São 20h55. Pois é. Alexa, desperte em 7 minutos. 7 minutos? Iniciando agora. Pois é, não queimo mais comida, tá? Então, e o risco, né, que tem. Bota o ovo para cozinhar 7 minutos, ela desperta. Põe o feijão na panela de pressão, 20 minutos, quando pega a pressão, ela desperta. Peço para tocar música. Massa. Virou minha amiga na cozinha, Alexa. Vamos obter uma Alexa para a gente facilitar a nossa vida. Custa em torno de R$200 no site da Amazon. Sempre entra em promoção, a gente comprou em promoção. É gostoso. E eu tenho desfrutado desses momentos na cozinha. Nessa quarentena, me descobri na cozinha. Pode falar. Olha, a gente tem tips, né, no encontro delas. Toda sexta-feira a gente tem dicas de saúde, de decoração, coisa bem bacana. Amanhã vai ter uma tip. E assim, a gente quer deixar assim, acertada com você, de que a gente vai fazer uma tip sobre essa horta que a gente pode ter em casa. Então, vamos planejar e vamos ter essa tip. Uma alimentação saudável que a gente possa ter em casa. Combinado? Que gostoso! Claro. Vamos fazer cunharinha também, para a gente fazer essa horta bem legal. E fazer realmente... Vamos cumprir.
Da gente Exatamente. realmente poder trazer esse sonho para nossa casa, né? Eu tenho esse sonho, eu já tinha colocado eu nos meus também. projetos de ter a minha Também. horta. Faltam quantos minutos para a gente falar o último? Olha, Quantos eu minutos? é porque eu não botei o cronômetro, mas eu acho que faltam 5. Vamos ver. Quer desligar e voltar? Vamos desligar e voltar? Vamos sair e voltar? Faltam quantos minutos? Vocês sabem, gente, como é que a gente faz para ver quanto tempo falta? Eu Eu tenho que... acho que a gente devia sair e voltar para poder encerrar com calma. Pronto. 4 minutos, acho que a gente Então não tá, gente. Vamos fazer assim. A consegue. gente tem mais de 60 pessoas, né? Então vamos sair para a gente concluir com o 10º ponto, que é para E fechar. Tá certo? Então Deixa. eu vou salvar a live e volto te chamando. Estamos contando com vocês, gente. Até já. Peraí. Vai. E aí, estamos voltando aqui para a conclusão do nosso 10º passo, né? Então, só enquanto a Amandinha não chega, vamos recapitular os 10, porque para quem não pegou, a gente pode pegar, né? Novamente, vamos escrevendo. Oi, gente, vamos entrando. Então, os 10 passos. O primeiro foi hidratação, segundo, a prática da atividade física, foco na reeducação alimentar e não na dieta. Planejamento da dieta da semana, a importância disso. O quinto, a mudança que tem que ser gradual. Sexto, evitar longos períodos sem se alimentar. Sétimo, comer com atenção plena, a importância da gente comer. Oitavo, a importância do sono. E nono, resgate o amor pela cozinha. Então, deixa eu chamar a Amandinha, né, para ela continuar aqui. Vamos lá, chamar a Amandinha. Amandinha tá aqui, vamos lá. Pronto, já dei uma recapitulada aqui nos tópicos. Eu vi. Dá tempo de entrar, né? Anotado. Mas vamos lá. Vamos para o 10º, né? E geralmente quando tem o 10º, é o 10º mais importante. Isso, por isso que eu não queria fazer as pressas. Vamos ver se vai entrar mais alguém, senão a gente já fala. Tá? Repete aí para mim, faz aí um retorno. Vamos fazer uma revisão, checklist, né? Vamos lá. Isso. Primeiro, a hidratação, a importância da hidratação. Segundo, a prática da atividade física. Terceiro, foco na reeducação alimentar e não na dieta. Quarto, planejamento da dieta da semana. Muito bom isso. As mudanças são graduais. Sexto, evite passar longos períodos sem se alimentar. Sétimo, comer com atenção plena, que a gente deve ter esse foco. Oitavo, a importância do sono na nossa vida e no processo da dieta, né, de redução de peso. E o nono, resgate o amor pela cozinha. Né? Que a cozinha seja esse ambiente agradável, que a cozinha seja um lugar que a gente goste de permanecer e que fique bem, né, na cozinha. A importância desse local ser agradável para a gente. É isso aí. E agora o 10º, para o 10º passo. O 10º passo é assuma sua nova identidade saudável. Ó, Alexa, os 7 minutos do ovo cozido. Ei. Alexa, desligue o despertador. Desligou. Virou minha amiga. Eu não sei se eu tô mais amiga da Alexa ou da panela de pressão, mas... ou da panela de pressão. Mas, enfim, né? Todos nós queremos mudar os hábitos, mas em vez disso, a gente dorme demais, chega atrasado no trabalho, chega tarde em casa, grita com os filhos e acaba comendo além da conta. Essa é a verdade, não é? Pois é, né? Quantas de nós já tentamos emagrecer e não conseguimos, desistimos, paramos, né? Ou até emagrecemos e depois voltamos a ganhar peso, né? Quantas de nós?
né? Mas o que eu queria dizer a vocês é que hoje a gente está aqui para trazer uma palavra de encorajamento, tá? Uma palavra de esperança. E eu queria dizer a vocês que esse livro aqui, a Bíblia, está cheia de palavras de esperança. Cheia, cheia, cheia de palavras de esperança. Então, eu queria dizer a vocês, eu escutei uma frase uma vez que eu não esqueci mais. Se sua mente está impregnada de desesperança, você está acreditando em uma mentira, tá? Então, é muito importante que a gente tenha essa nova identidade em Cristo, tá? Porque o que acontece? Um dos maiores impedimentos para a gente manter bons hábitos é que nós temos uma identidade distorcida. E isso sabota o nosso sucesso. Isso sabota o nosso sucesso, certo? Então, muitas vezes a gente quer começar um plano novo também, mas a gente quer fazer isso com a força do nosso braço. E eu queria convidar você que vem tentando, né, de maneira frustrada e não consegue, que você tentasse trazer Deus para o circuito agora, que você tentasse fazer diferente, né, que você pedisse a ajuda de Deus, né, nesse processo que para você tem sido frustrante, né, ou sem sucesso, sem avanço. Então, que a gente possa não só fazer com a força do nosso braço, mas que ao invés da gente dizer, eu vou correr uma maratona, contando com a minha capacidade, que eu diga assim, ó, fui feito de modo especial e admirável, e pela força do meu Deus, eu quero me tornar uma corredora, né? Então, isso se baseia em quem Deus é, em quem queremos ser nele, né? É quando a gente tem o nosso objetivo focado na nossa identidade. Uma identidade saudável, baseada no que Deus, né, diz de mim, na maneira como Deus me vê, ela é essencial para a gente ter hábitos saudáveis. Então, uma identidade baseada em como Deus nos vê, no que Ele diz ao nosso respeito, no que Ele diz de nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque mentiras, né, que tem na nossa mente. Exatamente, porque todo mundo tem uma história, né? Então, em algum momento você escutou, você não consegue, né? Você não tem força de vontade, você não tem disciplina, né? Você começa e não termina nada, você para pelo meio do caminho. Então, muitas vezes a gente escuta isso de pessoas que a gente ama, né? A gente escuta isso dos pais, da mãe, de um irmão, a gente escuta isso do namorado, a gente escuta do marido, né? A gente escuta, às vezes, de uma amiga. Às vezes, a gente escuta essas coisas. E a gente acaba acreditando nisso, né? Só que isso tudo é uma mentira, né? Então, eu me lembro, essa semana, eu tenho uma irmã, que é essa, que não tá aqui, né? Que ela tá fazendo live também, que ela desde criança, ela é mais alta que eu. A nossa família, as mulheres são todas altas, né? Eu tenho 1,70. Para a estatura média feminina, a gente é alta. Então, assim, minha irmã mais alta que eu, atleta de vôlei. Então, ela andava, saía batendo nas coisas. Todas as vezes que a gente ia no restaurante, ela derramava bebida na mesa. Era muito raro a gente ir no restaurante e ela não derramar. Então, ela cresceu escutando que ela era desastrada. Onde a Andrea passa, o Adriano dizendo, eu não, é a outra. Onde a Andrea passa, a Andrea derruba, ela bate nas pessoas. Então, ela é desengonçada, enfim, desastrada, desmantelada. Então, ela cresceu escutando isso. Só que hoje ela é uma mulher de quase 40 anos, né? Ela é só um ano mais velha que eu. E ela foi atleta durante a adolescência, né? Foi até bolsista de escolas grandes, né? Era bolsista integral por causa do esporte e do vôlei. Jogou muito, enfim, ela tem uma história com esporte. E ela voltou a jogar ano passado. Ela voltou a jogar já um pouco acima do peso, mas assim, até se destacou com muita dificuldade, né? Ela teve 3 filhos e a rotina toda. Então, ela se apaixonou e jogando com pessoas dessa faixa de idade. Aí ela comentou que semana passada foi jogar e encontrou uma menina que conhecia ela lá atrás. Diz que ela gritou bem alto na quadra, eita, Andréa desastrada. Andréa, na hora, olhou assim, disse, porque hoje ela tem uma visão diferente disso. Ela tem essa consciência da identidade, né? Da identidade que ela tem em Cristo, né? E ela disse que na hora eu não recebi aquilo, não. Como é, que bom, né?
Então, assim, isso acontece com a gente também. E muitas vezes a gente não acontece, não é nem os outros que dizem isso pra gente, que a gente é incapaz, que a gente às vezes é o nosso eu, né? A gente não acredita na gente, né? Muitas vezes quando a gente pergunta, você tá quão motivado para fazer a dieta? Dificilmente você escuta um 10, né? Então, às vezes nem a própria pessoa acredita em si, né? E às vezes essa mentira, a gente toma essa mentira como uma verdade para nossa vida. Então, hoje eu queria convidar vocês a trazer todas essas mentiras que vocês acreditam, né? Quem tiver aí com papel e caneta, escreve para mim não, para vocês, quais as mentiras, né, que vocês têm acreditado e que impedem vocês de terem sucesso. Eu não vou nem falar de emagrecimento, tá? Mas de ter um estilo de vida mais saudável, né? Seja com sono, seja com o que for, seja com alimentação, mesmo que você não esteja precisando emagrecer, né? Mas qual a mentira que você vem acreditando, certo? Eu queria que você escrevesse e refletisse depois sobre isso. Queria pedir também para vocês escreverem no papel 3 hábitos que vocês têm menos saudáveis, que vocês queriam mudar. Então, eu queria dormir cedo. Eu queria diminuir o consumo de bebida alcoólica. Eu queria diminuir o consumo de café. Eu queria me livrar da Coca-Cola. Então, eu queria que vocês agora tomassem nota de 3 hábitos menos saudáveis que vocês gostariam de superar. Ok? Amém. Todo mundo tomou Amém. Nota? Que bom. As mentiras, né? E os hábitos. Exatamente. Eu Amém. agora vou passar para Flavinha orar por esses rabiscos aí que vocês fizeram, né? Por essas mentiras e por esses hábitos que vocês querem deixar para trás, né? E que a gente lembre. E assim, que a gente também tem que ser gentil com a gente, né, Amandinha? Assim, Isso. que assim, não é fácil, que vão ter momentos que a gente tropeça, né? Vão ter, a vida oferece, assim, às vezes, alguns momentos que a gente vai para um restaurante, vai para um aniversário, que a gente cai, que a gente sai daquele padrão que a gente estava levando, mas que isso não seja um motivo de tropeço geral, né? Que você seja gentil com você mesma, que você saiba que isso pode acontecer, mas que você sempre tem aquela retomada. Eu nesse dia saí, mas amanhã eu vou voltar. E não assim, não, eu caí, eu não consigo mesmo e acabou. Não, vamos perseverar. Acontece com todo mundo e a gente volta. E vai ser a vida toda assim. Né? Então, seja gentil com você mesma. Eu acho que a gente precisa ter essa gentileza com a gente, esse cuidado de que a gente também pode sair. A gente pode tropeçar e a gente retoma. Sem se autoflagelar, né? Isso. E não desistir. Né? Não desistir nunca. Perseverar. E eu tenho uma frase aqui que eu queria deixar antes da oração. É que Jesus é a base de toda mudança. Nele encontraremos força para não desistir. Então, assim, a gente não está só. Não só mudança nessa área, mas em todas as áreas da nossa vida. Ele nos ajuda. Se a gente for ver, Amandinha, são as 3 dimensões no nosso ser. Corpo, alma e espírito. Não é? Então, coisas que você falou, como beber água, fazer exercício físico, dormir bem, são coisas que vão favorecer o nosso corpo. Consequentemente, vão gerar boas emoções para você. Se você dorme bem, você fica menos estressada, que vão fazer com que você emocionalmente fique saudável. Vai ajudar a sua alma, as suas emoções. E a terceira parte, que é a parte espiritual, que nós não estamos sós, né? Que temos Jesus conosco, que Ele sim dá vitória, que a gente consegue com Ele a vitória em todas as áreas da nossa vida, inclusive em ter uma vida saudável e assim como um carro, a gente funcionar bem, a gente cuidar bem para que a gente possa cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Amém. Eu queria só ler um versículo que eu separei, né, que eu acabei me passando. Eu até nem peguei na minha Bíblia, que eu gostei dessa tradução, assim, achei bem, bem interessante. Essas mentiras que eu citei, elas nos levam a ter medo, né, da nossa identidade. E o que é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: o Filho de Deus não me deu medo. Ele me deu poder, amor
e autocontrole. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Queria deixar para vocês. Amém. É contigo, então, vamos Flavinha. orar, né, para encerrar, né, Vamos. e para dizer a vocês que se teve alguma dúvida que vocês querem tirar com a gente, quando eu postar essa live, você pode botar sua pergunta, sua dúvida, que a Amandinha depois vai responder, não é? E assim, agradecer a participação de você. Mas primeiro vamos orar, né? Vamos entregar a Deus todas essas mentiras para que Deus cure, né? Todos esses hábitos que a gente quer se livrar, que Ele esteja nos capacitando. Amém, Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, que tantas coisas, Pai, Tu nos ensinasse e falasse ao nosso coração, Senhor. Nós queremos dizer, Senhor, como tem lá em Provérbios, Pai, que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então, que Tu nos dê vitória, Senhor Jesus, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Que Tu nos dê vitória, Pai, em cima dos nossos hábitos, Senhor, dos hábitos que não são saudáveis, Pai. Que Tu nos ajude, Senhor, a superá-lo, Pai. Que Tu nos cure, Senhor, das mentiras que temos em nossas mentes, Senhor. Que Tu nos liberte, Pai, para que a gente tenha uma verdadeira identidade em Ti, Senhor. A identidade do que Tu planejasse para a nossa vida, Pai. Que Tu nos dê essa vitória, Senhor. Que possamos ser melhores, Pai. Sermos pessoas, Senhor, para honrar o Teu nome e fazer a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Amanda.